O Airbus A380 é um verdadeiro monstro voador. Um avião com 2 andares, chuveiros privados e, atenção, seus estabilizadores horizontais na cauda têm o mesmo tamanho que as asas de outros aviões. No entanto, tudo indica que no futuro os aviões comerciais serão menores. Deixe de lado os cruzeiros voadores e similares. Ao imaginar o futuro, é melhor pensar em algo assim. Porque o futuro Boeing 797 não será o que você imagina. Como a Emirates conseguiu salvar a Airbus com seu projeto mais ambicioso? Por que essas pessoas saem correndo do avião sem olhar para trás? Ou porque este avião dobra as pontas de suas asas? É o que você está prestes a descobrir. Uma companhia aérea faz negócios levando pessoas de um lugar para outro e usa aviões para fazer isso. Portanto, a única coisa que importará para a empresa é se um avião permitirá que ela ganhe dinheiro ou não. Antes da existência das aeronaves, para cruzar o Atlântico era necessário ir de barco, levando mais de 7 dias. Quando os aviões apareceram e gradualmente melhoraram para poder cruzar o Oceano Atlântico, o tempo foi reduzido para cerca de 20 horas. Imagine, uma companhia aérea que oferecesse este serviço saberia que teria muitos passageiros dispostos a viajar, porque a outra opção eram 7 dias no mar. Anos depois, surgiram aviões com motores a jato que voavam mais rápido e alto, onde a menor resistência do ar devido à baixa densidade permitiu reduzir o tempo de voo para cerca de 10 horas por volta dos anos 50. Na década seguinte, nos anos 60, o tempo foi reduzido para cerca de 6 horas, com aviões como o Boeing 747, e desde então, há mais de 60 anos, o tempo das viagens não diminuiu mais. Manteve-se em torno de 6 horas. Embora façamos uma pequena pausa para lembrar que no final dos anos 60 apareceu o Concorde, um avião que era capaz de reduzir o tempo para cerca de 3 horas para cruzar o Atlântico. A questão é que quando um avião voa acima da velocidade do som, sua geometria deveria ser radicalmente diferente. Assim voará abaixo da velocidade do som. Além disso, ao voar supersônico perde-se muita eficiência. No início dos anos 60, as companhias aéreas acreditavam que o futuro pertencia aos aviões supersônicos, levando a maioria das principais a encomendar o Concorde. Mas alguns anos depois, quando o Concorde já estava voando, provou-se que foi um verdadeiro desastre. Mas já falamos sobre tudo isso no vídeo que deixo no canto. Então sim, os aviões voam na mesma velocidade que voavam nos anos 60, ou até um pouco mais devagar. Quando o Concorde se aposentou, a aviação subsônica venceu a batalha. Aviões como o DC-10 e o Boeing 707 conquistaram os céus. Se você observar, por exemplo, o DC-10 tem 3 motores, um tipo de avião que já não é habitual nos dias de hoje. Isso é porque os primeiros motores à reação não eram muito confiáveis. A taxa de falhas era muito maior que a atual. Por isso, inicialmente, os aviões não podiam ficar a mais de 1 hora de distância de um aeroporto alternativo. Isso significava que se um avião quisesse fazer uma rota, não faria a rota mais curta nem a mais eficiente, mas faria a rota que sempre o mantivesse a menos de 60 minutos de um aeroporto. Isso era feito porque um dos seus motores poderia falhar a qualquer momento, e, portanto, para garantir que poderiam pousar em emergência em um aeroporto com o motor restante, sempre mantinham essa margem. Atenção, os aviões podem voar sem problema com apenas um motor. O fato de estar sempre a menos de 60 minutos era porque estava estudado que era muito improvável que nesse período de 60 minutos os 2 motores falhassem. Isso fazia sentido com aviões a pistão, que têm uma taxa de falha muito maior comparada aos turbinados. Para que você tenha uma ideia, a FAA diz que um motor de turbina pode ter uma falha a cada 375 mil horas de voo. Por outro lado, um motor de pistão teria uma falha a cada 3.200 horas de voo. Isso significa que, para cada falha em um motor de turbina, poderíamos esperar cerca de 115 falhas de um motor de pistão. Assim, aviões bimotores com motores de turbina comprovadamente seguros ganharam mais liberdades. E isso é o que é conhecido como ETOPS, já abordado em outro vídeo do canal. Graças ao ETOPS, os aviões poderiam se afastar até 180 minutos de um aeroporto alternativo. Isso permitiria que fizessem rotas bem mais eficientes. Mas aqui é onde entra o truque. Essas restrições de 180 minutos só se aplicavam a aviões que tinham 2 motores. Portanto, muitas companhias aéreas pensaram que seria melhor comprar aviões com 3 ou 4 motores
para poderem voar para onde quisessem sem tantas restrições. E assim nasceram os aviões trimotores. Mas claro, lembre-se, o motivo de ter 3 ou 4 motores não era tanto por necessidade de potência, mas por necessidade regulatória. Então, o que os fabricantes fizeram foi aumentar o tamanho dos aviões para que estivessem de acordo com a potência de ter 3 ou 4 motores. E assim é como aos poucos os aviões começaram a ficar cada vez maiores. Com o passar dos anos, a tecnologia aprimorou os motores, tornando-os cada vez mais confiáveis. Então, houve um momento em que os aviões com 2 motores já não tinham tantas restrições e poderiam fazer praticamente qualquer voo. Hoje em dia, o Boeing 787 tem uma certificação ETOPS de 330 minutos e o Airbus A370 minutos. Em ambos os casos, é possível fazer quase qualquer rota no mundo, com a única exceção de sobrevoar certas áreas próximas à Antártida. Como você pode ver, atualmente um avião bimotor pode fazer praticamente qualquer rota. Certamente, um avião com 4 motores, como o A380, pode transportar até 853 passageiros no máximo. Agora você pode estar se perguntando, por que 853 passageiros e não 854? Bem, o limite de passageiros para um avião é determinado por um teste que deve ser realizado com sucesso. Consiste em evacuar o avião em 90 segundos com metade das portas operacionais. O A380 realizou este teste com 853 pessoas com sucesso. Embora realmente haja muitas dúvidas se em um pouso de emergência todo mundo conseguiria sair em 90 segundos, porque no dia do teste todos sabem o que fazer e por qual porta sair. É diferente de um avião cheio de pessoas desorientadas. Por enquanto, esta é a forma de certificar o número de passageiros permitidos em um avião para fins de comparação. Não devemos julgar aviões apenas pela aparência. Para entusiastas da aviação, a estética parece importante. Porém, as companhias aéreas se concentram principalmente no alcance e na capacidade de passageiros que a aeronave pode transportar. A melhor maneira de observar esses dados é com este gráfico, onde podemos ver uma comparação entre os diferentes aviões de longo curso. O eixo X mostra a distância máxima de voo e o eixo Y indica a quantidade de passageiros que pode levar. Em verde, aviões com 2 motores, em azul, aviões com 4 motores. A principal diferença entre eles é a capacidade de passageiros. Atenção, não é a distância máxima que eles podem percorrer. Na verdade, um A3.590 ou um A3.380 podem ir mais longe do que o Boeing 747-8 ou o Airbus A380. Contudo, apesar dos 2 últimos transportarem mais pessoas, os aviões comerciais de 4 motores estão fadados a desaparecer, assim como os trimotor. Nos anos 90, a Airbus começou a projetar o A380, um verdadeiro monstro de 4 motores e 2 andares. Tudo isso sob o pretexto de dominar o mercado de longo prazo. Os estudos de mercado daquela época indicavam que os aviões deveriam ser cada vez maiores, porque o tráfego aéreo continuaria crescendo por várias décadas. As principais companhias aéreas viram neste avião uma nova possibilidade, porque com o tráfego aéreo em alta poderiam atender a toda a demanda, mas com menos aviões. As primeiras entregas deste modelo começaram a ser feitas às companhias aéreas, e apesar de poderem transportar até 853 pessoas todas, incluíram várias classes premium nos aviões. O andar superior de um Airbus A380 é geralmente reservado para a classe executiva, permitindo que a aeronave acomode cerca de 500 pessoas. Após os primeiros meses de operação, surgiu um problema. O avião tinha capacidade demais. É verdade que para rotas com muita demanda, este avião é tremendamente útil, mas a realidade é que a maioria das rotas não tem demanda suficiente para mover 500 pessoas de uma só vez. Então, muitos voos começaram a ser feitos com o avião parcialmente vazio, fazendo com que as companhias aéreas não gerassem a receita esperada ou até mesmo perdessem dinheiro. Com o tempo, diversos pedidos do A380 foram cancelados e substituídos por outras aeronaves. Além disso, deve-se levar em conta que um avião com 4 motores consome muito mais do que um com 2, sem mencionar que também é necessário muito mais pessoal para preparar os aviões e realizar a manutenção. Durante vários anos, o monstro dos céus conseguiu se salvar graças à Emirates, que recebeu um total de 123 desses aviões.
Se não fosse por eles, o projeto teria sido um fracasso colossal. A Airbus admite não ter recuperado o investimento feito no design e produção. Imagine agora se a Emirates tivesse pedido cerca de 30 aviões, como outras companhias aéreas, ao invés de 123, teria sido um fracasso estrondoso. Aliás, já expliquei o modelo da Emirates neste vídeo, então vocês entenderão por que precisaram de tantos A380s. Cuidado, não quero ser mal interpretado. Para o mercado, o A380 foi um fracasso, mas para a engenharia é uma maravilha. A Airbus aprendeu muito com este projeto e com certeza vai aproveitá-lo para outros aviões no futuro. Atualmente parece que a aviação comercial será coberta por dois tipos de aviões, os de curta distância e os de longa distância. Nos primeiros temos o Boeing 737 MAX e o Airbus A320neo e suas variantes. Entre os aviões de longo curso teremos o A330neo e o A350 da Airbus, além do Boeing 787 e o Boeing 777X da Boeing. Infelizmente, a época com uma enorme variedade de aviões parece ter chegado ao fim. Por exemplo, no final dos anos 90 ou início dos 2000 estavam voando aviões como os DC-10, MD-80, A300, Boeing 757, Boeing 767, entre outros. De fato, apesar da família do A320 ser considerada como curto alcance, o A321XLR, um avião que a Airbus está certificando agora mesmo, poderá cruzar o Atlântico sem problema. Após o duro golpe sofrido pela A380, é improvável que projetem aeronaves tão grandes novamente. De fato, eles estão optando pelo exato oposto. Recentemente, eles iniciaram uma parceria com a Bombardier para desenvolver o A220, um avião de pequeno porte, projetado para rotas muito curtas. Por outro lado, muitos falam sobre o futuro Boeing 797, o único que falta para a Boeing fabricar da série. Na internet, há muitos memes dizendo que este avião será imenso. Como o 9 é o maior número da série, as pessoas acreditam que o avião também será grande. Porém, o mais provável é que seja de tamanho médio, entre o Boeing 737 MAX e o 787. De fato, graças ao A321 XLR, a Airbus dominará o mercado de aviões pequenos de grande alcance, ideais para voos diários entre a Europa e a costa leste dos Estados Unidos da América. Assim, tudo indica que o Boeing 797 será muito similar ao A321 XLR para competir com a Airbus nesse mercado. Mas atenção, porque apesar de os aviões pequenos estarem em alta, como acabei de comentar, a Boeing tem trabalhado há anos em um avião maior do que seus modelos anteriores. Este é o Boeing 777X, um redesenho do antigo Boeing 777. Sim, você ouviu bem. É consideravelmente maior que o Boeing 787. Mas isso tem uma explicação. Costumamos comparar o A350 com o Boeing 787, mas suas capacidades são um tanto distintas. O Boeing 787 tem menor alcance e capacidade de passageiros. Considerando o desaparecimento futuro do Boeing 747, as companhias aéreas recorreriam à Airbus com A350 e A380 para aviões de longo curso e alta capacidade de passageiros. E aqui é onde aparece o Boeing 777X. Sua versão 9 será o avião que mais passageiros poderá levar de todos, e sua versão 8 será o que terá mais alcance. Dessa forma, eles fazem uma muito boa competição com o gigante europeu. No dia da gravação deste vídeo, o Boeing 777X já recebeu mais de 400 pedidos, mesmo sem ter iniciado sua produção em massa. Mas, por outro lado, o A3510.000, que seria o concorrente direto do Boeing 777X8, só recebeu 299 pedidos desde o ano 2006, enquanto que a sua versão A350-900 recebeu 923 pedidos. É lógico que se as companhias aéreas buscam um avião de longo alcance, optariam pelo Boeing 777-8. Aliás, não comentamos, mas o Boeing 777X é absolutamente incrível. Operará o motor GE9X, o maior do mundo, que tem quase 3,5 metros de diâmetro. E além disso, o avião tem uma envergadura tão grande que, para o avião cumprir com os padrões dos aeroportos, dobra suas asas na parte das pontas. Atenção! Isso só deve ser feito quando o carro está muito lento.
pois não tem funcionalidade aerodinâmica. É apenas para ocupar menos espaço quando estão guardando no aeroporto. Parece que o Boeing 777 da Boeing e o A350 da Airbus vão ser os aviões comerciais mais grandes por muitas décadas, e a única razão pela qual a Boeing projetou este novo avião foi para competir com a Airbus. Senão, teriam se concentrado em desenvolver aviões menores. Mas você sabe por que o Boeing 777X tem uma envergadura tão grande? Deixe-me falar sobre meu livro, O Manual para Pensar como um Engenheiro Aeroespacial. Com ele, você poderá aprender todas as coisas incríveis da engenharia aeroespacial. O livro foi escrito por mim e eu falo sobre coisas como estas, porque um avião é mais eficiente quanto maior for a envergadura que ele tem. Por isso, o Boeing 777X tem uma envergadura tão grande. O mesmo ocorre com os motores dos aviões. Quanto maiores, mais eficientes são. Se você quer entender por que isso ocorre, está explicado no meu livro, disponível na Amazon em versão digital, que pode ser comprado de qualquer lugar do mundo. Além de engenheiro aeroespacial, sou nerd e adoro encontrar respostas para perguntas como essas. Agradeço muito aos membros do canal por me apoiarem neste projeto. Se gostarem do conteúdo que faço, considerem contribuir também. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!